E aí eu falei que os empreendedores são a grande estrela do nosso ecossistema, são as estrelas, empreendedores e empreendedoras que constroem essas startups bacanas. Eu acho que agora é a hora da gente ouvir o que esses empreendedores passaram. A gente convidou 3 deles que foram investidos pela rede da Anjos do Brasil nesse ano, para poder compartilhar um pouco as experiências deles, né? Então, a gente vai ter um painel. Nesse painel, vocês podem fazer perguntas por escrito. Na sacola de vocês tem aí um bloquinho e uma caneta. Vocês fazem a pergunta, levantam a mão. As recepcionistas de palco pegam essa pergunta e trazem as perguntas para o moderador, que consegue ajustar todas elas e ir fazendo na sequência. Tá bom? Então, para isso, eu queria primeiro convidar aqui o Ricardo Martinho a subir no palco. Ele vai moderar esse painel. O Ricardo, ele é um investidor anjo da nossa rede. Eu vou ler aqui o currículo dele. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing internacional pela Universidade da Califórnia, extensão por Santa Clara e MBA executivo pelo INSPER. Ele acumula 12 anos de experiência como consultor em multinacional de telecom e 15 anos como empreendedor em 2 empresas nos segmentos de marketing, eventos e química metalúrgica, para o segmento de construção civil. Atualmente, ele é mentor e consultor para pequenas e médias empresas. E a parte mais legal é que ele é responsável pelo relacionamento com a rede de investidores e a estruturação do fluxo de negociação dentro da Anjos do Brasil, e também é investidor tanto na nossa rede como no INSPER Angels. Ricardo tem feito um trabalho aí incrível com a gente na Anjos do Brasil. A gente está conseguindo muitas coisas, aumentar o número de investimentos, diminuir o tempo desses investimentos através de um processo estruturado. Sigam a gente nas redes sociais, assinem a nossa newsletter, que no final do ano a gente vai contar tudo que a gente fez esse ano. Não é isso, Ricardo? Isso. Mas, junto com ele, a gente quer convidar os 3 investidores para virem aqui ao palco. Se eu não derrubar todos os meus papéis, né? Vamos voltar para um lugar que o papel fica direito, para poder contar essa história. E são 3 empreendedores que tiveram 3 processos bastante diferenciados na busca de investimento. Então, o primeiro é o Douglas Nicolau, da Incentive. Pode vir subindo, Douglas. Ele é fundador e CEO da Incentive, uma startup que promove o desenvolvimento social por meio da captação de investimento para iniciativas de alto impacto. Responsável por arrecadar mais de 10 milhões de reais para mais de 50 projetos nas áreas de educação, cultura, esporte, saúde e inclusão, que transformam a vida de milhares de pessoas. Ele é formado em administração de empresas e pós-graduado em marketing pela USP. Mas ele não vai ficar sozinho. O Thiago Colosso também sobe para cá. O Thiago é natural de uma pequena cidade do interior de São Paulo. Trabalhou desde muito jovem, construiu sua carreira profissional em gestão e supply chain ao longo de 10 anos em uma multinacional de capital aberto do mercado farmacêutico. Farmacêutico, né? Tem coisa aí. Em 2016, começou a sua trajetória empreendedora ao fundar a startup Manipulae, que traz novas tecnologias para o mercado brasileiro de farmácias de manipulação. É formado em administração de empresas e comércio exterior pela PUC de Campinas. E quero chamar também a Vanessa Prado Lopes. A Vanessa é arquiteta, formada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo e pós-graduada pela SPM em Gestão de Negócios, com ênfase em marketing. Em 2016, ela venceu o concurso Empreenda no INSPER com o projeto da ARC ainda no papel. E, desde lá, não parou mais. Foi o grande incentivo que a fez deixar todo o resto para se dedicar em tempo integral para a empresa. Muito obrigada por estarem aqui com a gente, e o palco é de vocês. Obrigado, Maria Rita. Plenária cheia. O Cássio mostrou ali para mim que no YouTube tem centenas de pessoas assistindo a gente. Os contadores de história aqui hoje são vocês. Contar um pouco dessa experiência. E a pergunta inicial, obviamente, é como vocês conseguiram o capital de vocês e como vocês chegaram até a Anjos do Brasil. Se a Vanessa puder começar. Bom, eu tenho uma historinha até um pouco bacana. Como a Maria Rita contou, eu, junto com a minha sócia, a gente venceu o concurso do Empreenda no INSPER em 2016. E parte do prêmio era assistir aqui a Conferência Anjos em 2016. Então, há 2 anos eu estava aqui, sentada assistindo a conferência, e hoje estou aqui participando do painel. Então, foi assim que eu conheci a Anjos, e foi assim que a gente começou, na etapa de captação de investimento, todo o processo. Legal. Pô, Vanessa. E vocês chegaram até a Anjos, conheceram a Anjos do Brasil, e como que vocês conseguiram
a captação do negócio de vocês? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, Ricardo, o convite, Maria Rita também, parabenizar pelo evento. Falar um pouquinho como que a gente chegou na Anjos. Foi uma trajetória um pouquinho longa, a gente iniciou com um trabalho participando da Startup Farm, que é uma aceleradora, então foi uma oportunidade de modelar o nosso negócio e ter uma visão mais prática da importância do pitch, de todos esses indicadores, enfim, de toda essa informação prática e rápida para que o investidor tenha uma visão concisa do negócio. Então, foi muito importante para a gente. Depois, a gente participou do Inovativa Brasil, que foi mais uma oportunidade de lapidar o nosso negócio e, principalmente, começar a ter uma visibilidade maior e relacionamento com a rede de investidores e também com esse ecossistema de investimento, não só o ecossistema dos empreendedores. E iniciamos um relacionamento com a Harvard Angels, que é um grupo de investimento de ex-alunos de Harvard. Foi a primeira rede que a gente conversou. Apresentamos numa plenária. Conheci o Claude, que é investidor líder, foi investidor líder da nossa rodada e vem acompanhando o nosso trabalho desde a Startup Farm. Então, isso foi um ponto muito importante, que ele acompanhou a nossa trajetória e evolução. E aí fizemos a rodada, tivemos como interesse atuar com investimento, então abrimos para outras rodadas. Claro que a Anjos, como a principal e maior aí do país, a gente já fez a conexão, e até mesmo com o Inspire Angels, e a gente fechou a rodada com as 3 redes. Então, foi uma rodada inovadora a nível de co-investimento. Então, a gente iniciou com a Harvard, chegou na Anjos do Brasil, e, por fim, com a Inspire. Então, foi uma trajetória assim, de diversos degraus, e para os empreendedores que estão aqui na plateia, realmente é um dos pontos que a gente coloca, que é realmente resiliência e continuidade no trabalho. Assim, vamos começar a captar investimento, não é do dia para a noite, e é todo um trabalho que demanda super energia, diversas apresentações. Eu fiquei 1 ano apresentando para começar a falar que alguém estava interessado. Então, é todo um trabalho que realmente demanda muita dedicação, energia e persistência para que tenha êxito no sucesso. Felizmente, a gente concluiu essa rodada e hoje super contente de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessa história. Legal. Obrigado, pessoal. Estou feliz também aqui de estar com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa história. Na Manipulaê, a gente passou um período de trabalho de casa, né? Um negócio novo, um mercado tradicional. Quando a gente sentiu através de bacana apresentação anterior, fazer um gancho, vendo números, né? De que realmente a gente tinha algo ali que fazia sentido, foi a hora que a gente começou a procurar. Bom, quem que está nesse mercado? Quem são os investidores? Até então, a gente estava bem focado dentro de casa. E quando a gente resolveu que, né, na verdade, os números resolvem por nós, né? Era hora de buscar o investimento, porque a gente tinha que seguir, agora a gente tinha algo para replicar. É um negócio bacana, a gente encontrou através de talvez um canal que poucas pessoas consideram, eu gosto muito, que é o Fale Conosco, contato lá. Entrei no site, fiz o cadastro e acabei conhecendo nesse caminho o pessoal da Anjos do Brasil, o Ricardo, pessoalmente, né? E, através do modelo que foi a nossa captação, um modelo de facilitação, começou um relacionamento aí, trocar informações, né, mostrar um pouquinho desses números. A gente usou lá a plataforma e daí seguiu. Acho que, enfim, aí foi um processo que depois talvez a gente entre mais em detalhes, mas foi mais ou menos assim. O meu contato veio na hora, né, que a gente precisava realmente encontrar. A gente escolheu algumas redes e eu entrei em contato com todas elas dos canais que tinham. E recebemos o contato para seguir aí por esse processo de facilitação que o Ricardo acompanhou bastante. E a gente fez um trabalho bem de parceria para montar esse projeto e apresentar na rede da Anjos. E aí fiz o modelo tradicional, um pitch, no dia da apresentação lá para um grupo, né? E foi assim que começou a história. Aproveitando um pouco a apresentação do Daniel anterior, vocês tinham na cabeça de vocês aqueles números que vocês mais gostavam, e quando vocês começaram a conversar com anjos, investidores, vocês perceberam ou tiveram alguns inputs de mudar algum olhar diferente, alguns números do teu negócio, percebendo que aquilo poderia dar mais valor, ou a participação dos investidores ajudaram vocês a enxergar algumas coisas, inclusive nessas questões que vocês não, no processo natural de vocês, olhando para si, para o seu negócio,
não estavam enxergando? Teve alguma situação dessa que vocês podem compartilhar? Eu penso assim, que os anjos eles acabam contribuindo muito, né? O que a gente diz é que não é apenas o dinheiro e sim o smart money. Então, eu não tinha uma visão muito profunda de negócio e muito do que a gente foi aprendendo foi em decorrência dos anjos trazendo para a gente. Então, tinha alguns números que para a gente pareciam ser números muito incríveis, mas que, na verdade, eram números que não faziam muito sentido. Então, a gente acabou até, por vezes, olhando o negócio de uma outra forma. Então, isso entrou também num constante aprendizado, né? Isso foi realmente importante. Para mim também. Eu acho que foi um aprendizado muito grande, porque você está se colocando, né, no lugar de uma pessoa que está avaliando o seu negócio de uma forma completamente diferente. E isso é extremamente produtivo e é algo que a gente tem que fazer constantemente. A gente escuta muito isso, mas a gente realmente só vê como que aquele negócio é na prática quando você faz, né? Então, se você é um empreendedor, está no momento certo, tem os números, tem um time e acha que aquilo faz sentido, a melhor experiência não fica pensando muito, né? Vai lá e apresenta o que você sabe, do jeito que você se preparou, logicamente, né? Se prepare para apresentar, mas vai lá e escute, né? Que o Cássio comentou, escutar, ouvir, pegar aquilo e trabalhar esse material de novo, porque isso vai ser um processo constante. Você vai ter que ouvir o cliente, vai ter que ouvir o investidor, vai ouvir o concorrente, vai ouvir o mercado e não pode parar, né? Então, nós aprendemos muito, né, com esse processo e, inclusive, a olhar mais para os números, né, de fato, que é bem bom. No nosso caso, a gente passou por uma fase de praticamente uma cocriação, assim, que a gente sentou em conjunto, realmente desconstruiu um pouco a proposta inicial para entender o que fazia mais sentido para o negócio. E isso foi um ponto que eu sempre coloquei também, que eu acho que é interessante o empreendedor sempre ter a flexibilidade, nunca ir engessado para uma negociação, porque sempre agrega muito o feedback dos investidores, dos mentores, enfim. Então, eu acho que é interessante ter essa flexibilidade para co-criar a rodada de investimento junto com o comitê ou com o investidor líder que estiver coordenando a rodada. E, no nosso caso, a gente tinha uma expectativa, um recurso, e algumas perguntas foram feitas, né? Como que esse recurso vai ser investido? Será que a distribuição desse investimento ela é mais adequada ou vale a pena concentrar em determinada frente que é mais rentável? Então, foram vários questionamentos que impactaram tanto no valor final, que a gente entendeu que, na verdade, precisava de um recurso um pouco maior, porque a gente precisava estender esse investimento, e, por outro lado, com investimentos um pouco mais pontuais e não tão pulverizados, para que a gente tivesse retornos mais significativos com aquelas frentes que tinham maior potencial de rentabilização. Então, essa construção da rodada ela foi super relevante para que a gente conseguisse modelar quanto e também como que a gente investiria esse recurso, considerando todo esse know-how dos investidores que, com certeza, já passaram por diversas situações similares e têm esse direcionamento de forma a agregar muito no planejamento e no business plan da startup. Então, foi bem interessante que a gente tinha uma visão, mas, no final, quando a gente terminou, claro que foi um processo super desgastante e cansativo, e tinha reunião que saía e falava, não conseguimos avançar nada, mas foi super importante para poder trazer maturidade para essa negociação, e, ao final, era visível o quanto que estava mais atrativo e maduro, de fato, a proposta do que a ideia inicial. Então, com certeza, foi uma construção super positiva. Obrigado. Pessoal, os empreendedores da plateia podem escrever para a gente aqui. O evento é de vocês, aproveitem a experiência de captação que eles tiveram aqui. Para contextualizar, o Douglas da Incentive teve uma captação feita com coparticipação de redes, ou seja, com investimento de redes. Ele tem, dentro da captação que ele fez, 3 ou 4 redes diferentes, né, entre todos os investidores anjos. O Tiago foi um projeto de facilitação que nós trabalhamos pela Anjos do Brasil, e a Vanessa da Arc veio por um processo normal de contatar, como ela explicou, vir daqui, estava na conferência, depois ela abriu a startup, se candidatou no GUST, foi escolhida e foi apresentada para investimento. Então,
vamos tentar absorver o máximo que a gente puder aqui, toda essa caminhada que eles passaram, porque são 3 modelos de captação diferentes e muito interessantes. Quanto à questão da liderança, e aí eu vou perguntar para o Douglas, como que você chegou num líder, ou como que você chegou nesse processo de ter um líder para buscar captação em diferentes redes de anjos? Essa resposta ela está diretamente ligada à nossa história, assim, porque a gente fez a apresentação na Startup Farm, na Inovativa, em diversos outros eventos, e o Claude, que até está presente aqui, não sei, em algum lugar da plateia, mas ele coincidentemente, ele nos assistiu desde a primeira apresentação, depois ele viu também no Inovativo, enfim, ele viu essa trajetória, e até um dia que ele me convidou, falou: Douglas, vamos tomar um café. Eu já tinha visto ele em alguns eventos, mas não tinha ainda toda essa história linear, né, registrada. E aí ele falou: te vi nessa primeira vez, depois aqui, vi isso que evoluiu, melhorou nisso, melhorou naquilo. Agora eu acho que a gente está no momento de preparar a sua rodada de investimento. Vamos fazer isso? Eu falei: claro, vamos trabalhar. Eu acho que é exatamente esse o intuito de todo o empreendedor, conseguir a confiança e estruturar isso. Dentro dessa perspectiva, e linkando um pouquinho com a outra pergunta, teve uma fase que foi relevante, que geralmente é trabalhada no Venture Capital, não no investimento anjo, mas a gente passou por um processo de due diligence, né, que é um processo todo de auditoria, análise documental. Então, isso foi feito porque, como a gente queria abrir para um número maior de investidores, e hoje a gente fechou com 56, então é um número super expressivo, mas com tickets menores. Então, a gente precisava mostrar confiança não só pela chancela de um líder ou das redes, mas a gente quis também passar tranquilidade por toda essa análise documental. Então, foi um processo que com certeza agregou bastante, porque quando isso foi passado à frente para chegar na Anjos, no INSPER, passou por um processo de due diligence, está tudo ok, foi feita a análise documental, com certeza facilitou muito a tomada de decisão dos investidores que estavam interessados e que precisavam, às vezes, de uma questão a mais de confiança para poder ter uma decisão favorável. Então, foi algumas uniões aí, pontos importantes, desde do Claude, que participou da soma das redes, dessa chancela também. Quando a gente chegou numa segunda rede, já tinha a primeira, isso facilitou muito a entrada. Quando foi para a terceira, com as outras 2 também, facilitou ainda mais. E o ecossistema dos investidores, ele no começo é algo extremamente distante, né? Você acha, nossa, eu sou aqui empreendedor, investidor é quase que uma imagem abstrata, assim, que não é tangível, né? E depois, quando você acessa essa rede, começa a conhecer o pessoal, você vê que, na verdade, é uma rede que está no evento da Anjos, que está lá no Habitat, no Inovabra. Você começa a conhecer todo o pessoal e acessar isso. Então, isso foi super positivo, que começou a se tornar realidade, e a gente conseguiu co-criar essa oportunidade em conjunto. E o investidor anjo, ele tem um perfil também diferente, né? Ele é um cara mais mão na massa, ele ajuda um pouco mais, então ele quer saber um pouco do que está acontecendo, quer contribuir, ele abre portas. Isso também é muito importante. A gente vê, hoje a gente tem 8 anjos, né, na startup. Então, é muito bacana o mix que eles têm de entradas no mercado e o que cada um consegue contribuir com a gente. Então, isso vale muito mais do que apenas, né, aportar o dinheiro. Essa pergunta até continuando nisso, é assim, conseguiu um investimento, e agora, né? De que maneira que vocês estão percebendo, para cada um de vocês, de que maneira que vocês estão percebendo essa contribuição dos investidores que aportaram e confiaram no negócio de vocês e, principalmente, em vocês? Eu vou complementar, né? Eu acho que isso é um ponto... Deixa eu só perguntar, se alguém quiser deixar pergunta aqui, que eu estou vendo que tem gente que está levantando aqui, pode trazer, eu pego aqui e a gente... Legal, acho que é um ponto que combina bastante entre nós, né? Isso mostra para o empreendedor que o investidor está ali, né, que ele quer conhecer você. Você tem que estar disposto a escutar o que ele tem para te dizer, aprender com aquilo e conversar com ele, né? Uma pessoa normal, ele anda por aí, ele está nos lugares que você vai. E, afinal de contas, o que eu mais gosto de ver, ele é um sócio.
Então, é o mesmo processo de você encontrar um sócio. Como eu encontrei como que eu, o Rafa e Edinaldo, que somos os fundadores lá na Manipula E, como que a gente começou o relacionamento? Se conhecendo, né, através de outros assuntos, você tem que se conectar com essas pessoas, e cada um traz uma coisa para a cesta, né? O investidor vai trazer recurso, vai trazer capital, vai trazer a experiência dele, vai trazer uma visão de quem está de fora da operação, mas ele é um sócio. Então, acho que o principal ponto é esse, é não ver o investidor como uma figura de que vai chegar aqui, vai ficar questionando. Não, é um processo natural, uma aprendizagem, né? Isso, coloque ele como se fosse um professor te mostrando. Às vezes ele foi empreendedor e passou. A maior parte das vezes, o investidor anjo é um empreendedor também. Então, o que ele vai trazer para você é um sócio que vai te trazer recurso, né? E, enfim, aproveita isso. Acho que tem bastante sinergia com o que aconteceu com a gente. Agora chegou um questionário sem fim aqui. Quando você dá uma olhadinha, eu vou responder a questão que o Ricardo levantou, né? Pô, levantamos investimento, e agora, né? Eu acho que eu trago uma reflexão que é relevante, porque eu achava que a ansiedade, assim, não a ansiedade, mas a responsabilidade antes, ela era muito grande, porque, eu preciso fazer isso dar certo, eu tenho vários colaboradores enfim, que a gente está trabalhando em conjunto, e a vontade de fazer a startup girar era muito grande. Então, a vontade de conseguir levantar o investimento era algo assim que movimentava o dia a dia. E eu achava que era uma grande responsabilidade conseguir o investimento, porque faria a startup crescer. E depois que eu captei investimento, aí eu senti o peso da responsabilidade, porque aí vem toda uma expectativa dos investidores, as metas muito mais agressivas, um nível de exigência muito mais relevante. Então, muda, claro, que o mindset e a perspectiva. Antes eram outras preocupações, caixa, enfim, várias questões super delicadas, e que depois essas preocupações mudam, mas a pressão e a responsabilidade, eu estou para dizer que aumenta significativamente. Então, é algo positivo, claro, mas que é algo que eu conheci assim, na prática mesmo. Vamos lá. Aí é uma pergunta aqui da plenária. Quanto tempo, em média, como que vocês lidaram com a questão da captação e a operação do dia a dia no negócio de vocês? E como vocês lidam com tantos investidores anjos no negócio? É bastante difícil. Posso dizer que exige muita disciplina, até porque existe uma ansiedade enorme, né, na captação, é uma necessidade, mas o negócio, ao mesmo tempo, não pode parar. Então, você não pode parar de ter atenção com seus clientes, não pode parar de fazer novos contatos com fornecedores, novas parcerias, mas as reuniões todas de captação, de apresentação, de pitch, de olhar para o negócio e descobrir os números ali, tudo que você precisa apresentar, é incansável. Então, é uma fase realmente difícil, é uma fase que exige demais do empreendedor, e eu acho que eu posso estar sem medo de errar, acho que é a parte mais difícil realmente do empreender, né? Eu estou bem na mesma linha, assim, é um complemento, trabalhar um pouco fim de semana, um pouco mais do que o normal. No nosso caso foi um case um pouco específico, que tinha mais de 100 páginas de contrato, porque foi um negócio de impacto, tinha algumas questões específicas. Então, para ler isso várias vezes é algo bastante desgastante, demanda muita energia, mas para tocar a operação, que é a essência do negócio, também tem que ter ali um jogo de cintura para conseguir fazer a girar e a empresa não parar, porque é algo super importante para poder, no final, ter o sucesso da empresa e conseguir fechar a rodada. Aqui veio uma outra questão que eu acho que é relevante e interessante. Vocês cogitaram participar ou captar por crowdfunding e decidiram por investimento anjo, por qual razão? Olha, na época eu não conhecia crowdfunding, estou conhecendo agora, mas na época eu não conhecia. Não, eu tive esse momento aí, né? A gente... voltando um pouquinho naquilo que eu contei, né? A hora que a gente fez o trabalho de casa, a gente atingiu alguns números e falou, bom, agora a gente precisa realmente, né, trazer esse sócio com capital para a gente seguir. Por onde a gente vai achar os investidores, né, o sócio? A gente avaliou algumas opções, mas para nós vale muito essa visão mesmo do sócio, né? Quem é que está entrando aqui, eu conhecer, etc. Eu acho que o crowdfunding é bem relevante. Eu tenho muitos amigos
que tem startups e se deram muito bem como uma primeira captação, mas é mais a questão do empreendedor olhar e entender, para nós, no momento, o que os anjos poderiam trazer, além do investimento, é muito relevante, né? Aprendizado de mercado. Nós trabalhamos no mercado B2C, tem muita dificuldade, né, no mercado B2C, então todo mundo que puder compartilhar com alguma experiência, e para nós isso valia muito, né? Valia tanto quanto o investimento, porque quem está aí no dia a dia sabe, né? É difícil trazer dinheiro, né? Falar claramente, trazer dinheiro é difícil, mas trazer um sócio é mais difícil ainda. É muito difícil você ter o cara do seu lado que vai te ajudar, que vai entender, que tem a mesma conexão, que consegue te questionar, mas que também entende o seu lado. Então, para nós, a gente achou isso no anjo, né? No perfil do investidor anjo. Legal. E em relação à governança corporativa, vocês, no seu caso, eu sei que teve, mas como que vocês trabalharam com isso e de que maneira que vocês apresentaram isso na captação ou até o planejamento para a sequência após o investimento? Eu posso comentar, né? Porque no meu caso tivemos esse processo de governança e nós tivemos uma facilitação, né? Assim como o Ricardo explicou um pouquinho. Então foi um pouco mais natural esse processo, né? A gente já tinha algumas etapas. Uma delas era definir a governança, mas eu não sei no caso de vocês. Para nós isso foi incrível, porque o que é combinado não sai caro. Então a gente ter muito bem definido o que vai ser feito, como vai ser feito, o papel de cada pessoa, sem engessar. Então, hoje a gente tem liberdade, a gente marca reuniões, tem aí alguns investidores que estão aí na plateia, a gente vai almoçar, a gente conversa, mas a regra mesmo do dia a dia ela já está bem definida. Então, é realmente aquele momento de você pegar algo extra. Mas o que está combinado, a gente tem bem definido, né? O papel de cada um, a hora que as coisas têm que acontecer. Uma coisa é o empreendedor, o cara no operacional, que olha todo dia um número, né? E esse número muda, ele sobe, desce, cai, você fica louco, né? Um dia você dorme, outro dia não dorme. O investidor, a gente tem que definir quais são as fotos, né, que a gente vai acompanhar junto com ele para a gente ir fazendo esse processo, né? Não tem como, no dia a dia, você ver exatamente para onde está indo, se você está lá trabalhando. Muitos investidores têm outras atividades, quase todos, né? Tem uma atividade no dia a dia, então é muito difícil você conseguir parar e extrair uma informação no momento agora e depois comparar com outro. Então, para nós, o processo de governança é muito legal para manter esse relacionamento, essa comunicação e a confiança, né? Acho que vocês comentaram aqui que esse é muito importante para esse relacionamento aí de longo prazo. Perfeito. No nosso caso, tem alguns pontos que eu acho que, complementando, a gente também passou por essa fase de cocriação da governança, em como que a gente trabalharia nisso. Então, ficou um conselho consultivo para a tomada das decisões estratégicas e aprovações do plano. Nós temos os comitês, que auxiliam em determinadas áreas que foram consideradas mais importantes e estratégicas, os comitês estratégicos, e a periodicidade de reportes para os investidores, qual que é a metodologia utilizada. Então, mensalmente é um one-page report, eu vou fazer trimestralmente um webinar, um call, enfim, qual que é a frequência. Então, toda essa estrutura a gente definiu em conjunto, que eu aprendi até dentro desse fluxo, que não adianta mandar uma poada de coisa numa vez só, que praticamente ninguém tem tempo, o tempo é super escasso. Então, como dosar isso de forma assertiva para que, do outro lado, também essa informação seja recebida e seja avaliada, né? Então, ter, ao mesmo tempo, uma informação concisa e assertiva para poder, de fato, manter essa rede atualizada. E só para fechar um ponto que é importante, no nosso caso, como é um número muito grande de investidores, a gente atuou como um bloco, né? Então, tem um investidor líder que faz essa análise, a decisão final, e é tudo como uma atuação em bloco, até porque senão ficariam 56, ficaria muito difícil de coordenar. Então, a gente também trabalha com um investidor líder. Okay. Melhor. Isso é bem similar, nós também. Aqui, né? Uma pergunta que veio da plenária, eu sei que a Manipulay e a ARC não, porque havia a opção de seguir no empreendimento sem o investidor. Eu não sei, no caso da Incentive, vocês tinham essa possibilidade ou não? Existia a possibilidade de manter a empresa no modelo consultivo, porque a empresa nasceu numa estrutura onde a gente fazia um serviço de consultoria
e a gente conseguiria manter porque a empresa já parava de pé. Então, ela já estava acima do break-even e a gente tinha retorno financeiro suficiente para manter. Agora, para atuar na metodologia de startup com uma abrangência nacional, para expansão, para escalar, não tinha condições de fazer isso com as nossas próprias pernas. Então, era possível manter no modelo consultivo. Agora, para escalar e conseguir, de fato, a expansão que a gente almejava e que a gente buscava, a gente entendeu que o melhor caminho era, de fato, buscar investimento para conseguir uma estruturação melhor da base e, consequentemente, um arranque mais significativo e um crescimento mais interessante. Bacana. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Tá. Queria agradecer a participação do Douglas, do Thiago, da Vanessa. Vieram muitas perguntas, algumas bastante voltadas a como, mais a questão de modelo de negócio. Eu fiz aquelas que são referente ao como você conseguiu o investimento, no modelo de captação. A gente vai estar aqui, que agora tem um intervalo. Se quem quiser se aproximar e conversar com a gente vai estar à disposição. Obrigado por terem participado. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Ricardo.